Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina aí, nesse e nos próximos vídeos eu vou começar a mostrar para vocês alguns circuitos que utilizam diodos, circuitos bem comuns em que a gente consegue ver a aplicação desse componente que a gente está estudando aí durante esse início da disciplina. E o principal deles, o que a gente vai gastar um bom tempo aprendendo, é a fonte de alimentação, uma fonte de corrente contínua. O que é uma fonte de corrente contínua? Uma fonte que pega um sinal alternado vindo da rede, normalmente a tomada, né, de 127 volts, 60 Hz, e transforma isso num sinal constante e contínuo para, por exemplo, alimentar o nosso computador, a televisão, uma impressora. Todos os equipamentos eletrônicos funcionam com corrente contínua e, portanto, a gente precisa ter essa transformação de uma onda alternada, senoidal, para uma onda contínua e constante, tá? E aqui é importante esse conceito, né, do que é alternado e o que é contínuo. Então, para a gente se lembrar, um sinal alternado, do ponto de vista de tensão, é aquele que apresenta polaridade positiva e negativa, ou seja, ele apresenta inversão no sentido da passagem de corrente elétrica no circuito, tá? Muito bem, então aqui de forma geral, em termos de diagrama de blocos, uma fonte completa de corrente contínua, como é que ela é composta, né? Quais são as transformações que eu tenho que fazer? Bom, a primeira transformação é pegar o meu sinal que vem da rede, que está na tomada da nossa casa, que é de 127 volts RMS, aqui coloca 120 o livro, mas é 127 volts RMS, 60 Hz, e transforma numa onda também senoidal de mesma frequência, só que com uma amplitude menor através de um transformador. Então a gente reduz a amplitude do meu sinal para poder começar a fazer a retificação dele através do meu circuito retificador, que eu vou explicar isso para você. O que faz o circuito retificador? Ele transforma esse sinal que tem polaridade positiva e negativa, tá? Ele transforma isso num sinal que só tem polaridade positiva. Depois disso a gente tem o bloco de filtro, que é como se fosse um amortecedor desse sinal, porque agora ele só tem polaridade positiva, mas ele está variando no tempo, né? A gente gostaria de alimentar os nossos equipamentos com um sinal que fosse mais estável, mais constante. Então o filtro ele é o primeiro amortecedor desse sinal, vai transformar um sinal que tem esta variação aqui num sinal que tem uma variação menor, também contínua. E finalmente a gente tem o bloco regulador de tensão, que vai pegar esse sinal que tem uma variação menor, mas ainda assim possui essa variação, para um sinal que seja não só contínuo, mas constante, para a gente poder alimentar a nossa carga de uma forma bem estável. Cada um desses blocos aqui vai ser abordado, né, nos vídeos que eu vou fazer e vocês vão ter a explicação do funcionamento de cada um deles na sequência. Tá? Muito bem, então vamos ver o nosso primeiro circuito retificador, que é o retificador que a gente chama de meia onda. E nesse início, a análise que eu vou fazer vai ser considerar o diodo ideal. O que é o diodo ideal? Quando ele está polarizado diretamente, ou seja, ele tem positivo aqui e negativo aqui, ele se torna uma chave fechada, um curto-circuito e deixa passar corrente elétrica. Se eu tiver a polarização contrária, que é a polarização reversa, eu tenho ele como um circuito aberto e aí ele não vai deixar passar a corrente elétrica. Então, se a gente aplicar uma senoide desse lado do meu diodo, né, então aqui eu tenho um sinal senoidal que vai ter semiciclo positivo e semiciclo negativo. No semiciclo positivo, como é que é a polaridade desse sinal? É como se eu tivesse uma fonte de alimentação contínua aqui, tá? Com esta polaridade, né? Positivo em cima e negativo embaixo. Óbvio que essa fonte ela varia, né? A amplitude, então eu tenho desde zero até o valor máximo e depois retorna para o valor zero, mas ela não muda a
o sentido da passagem da corrente elétrica. A corrente elétrica vai passar neste sentido. Quando eu tenho esse tipo de situação, o meu diodo ele é polarizado diretamente, então é uma chave que fecha. Então aqui embaixo a gente vê essa representação, tem positivo, negativo, a chave fechada. Toda vez que eu tiver então tensões positivas ou amplitudes positivas na minha senoide de entrada, eu tenho essa situação. Quando eu tenho essa situação, o meu diodo ele se transforma num curto-circuito e a tensão que fica em cima deste resistor, que é a minha tensão de saída ou a tensão na carga, ela vai ser igual à tensão aplicada. Portanto, se a minha tensão de entrada variar, ela vai variar também. Então, em todos os semiciclos positivos, eu vou ter a mesma tensão que eu estou aplicando na entrada, na saída da minha carga. Tá? E no semiciclo negativo? Então, no semiciclo positivo, o Vout é o próprio Vin, a própria tensão de entrada. E no semiciclo negativo? O semiciclo negativo é a situação invertida. Então, eu vou ter essa fonte de alimentação agora aqui. Ela vai estar com a polaridade invertida. Tá? Então, é como se eu tivesse uma fonte agora com o negativo em cima e o positivo embaixo. E nesse ponto, para circular corrente, deveria circular uma corrente neste sentido aqui. Portanto, isso polariza o meu diodo de maneira reversa, fazendo com que ele abra, e aí não vai ter essa passagem de corrente. Então, o meu circuito, o meu diodo vai interromper a passagem de corrente através do meu circuito. Tá? Então, a situação aqui está mostrada abaixo, eu tenho uma inversão da polaridade. Aí o diodo se comporta como uma chave aberta. Como não tem corrente circulando, a tensão de saída, que é a tensão em cima do resistor, ela fica igual a 0 volt. Como é que eu vejo isso no gráfico? Toda vez que eu estou no semiciclo negativo, a minha tensão na carga, embora a entrada esteja no semiciclo negativo, a tensão na carga ela fica sendo zero. Então, esta forma de onda aqui, em que eu deixo passar o semiciclo positivo e corto o semiciclo negativo de uma senoide de entrada, é o que dá o nome ao retificador, que é chamado de meia onda. Então, ele deixa passar somente a metade da onda de entrada e, nesse caso, só o semiciclo positivo dessa onda. Tá? Então, no semiciclo negativo, a minha saída ela vai ficar com 0 volt e o formato da onda é como eu descrevi ali. Então, aqui a gente tem tensão de entrada, aplicada, e aqui o gráfico da tensão de saída. Tensão de saída com essa meia onda. E uma coisa importante, como essa onda de saída ela também varia, ela não é uma onda alternada, porque ela não muda de sinal, mas é uma onda que varia no tempo. Existe uma medida que, para a gente poder saber como é que isso vai ser aproveitado pela minha carga, que é o valor médio. Então, se eu colocar aqui um resistor, um LED ou algum outro circuito, ele vai responder a essa variação na média. Então, se eu tiver um resistor, ele vai ter um calor correspondente à média desta proporcional ao valor médio dessa tensão de saída. Se eu colocar uma lâmpada incandescente, ela vai iluminar também com essa proporção. Tá? Então, uma medida muito útil é a gente calcular o valor médio de um sinal contínuo, mas que varia no tempo. Tá? Para eu fazer esse cálculo, é simplesmente fazer a integral de 0 até o período, porque é um sinal periódico, deste sinal aqui, que é um sinal de seno, de 0 a t sobre 2 ele é seno, é Vm seno de ômega t, e de t sobre 2 até t ele é zero. Então, na verdade, é uma integral de 0 a t sobre 2 de Vm seno de ômega t, e eu faço uma média disso, dividindo pelo tempo. Se eu fizer essa conta, tá, eu consigo obter o valor médio da minha tensão de saída no retificador de meia onda. Então, aqui tem algumas fórmulas úteis para a gente poder utilizar para esse retificador. Como a gente está lidando com sinal alternado de entrada, um valor importante, que é o valor que vai indicar a potência que
o meu circuito pode dissipar ou está sendo medido, né? Está sendo entregue para ele aí, tem a ver com isso, é o valor RMS da minha onda de entrada. Então, um sinal alternado, ele tem a fórmula lá de V de pico seno de ômega t, mas ele tem um valor quadrático médio, né, que é o valor RMS, no valor de Vp sobre raiz de 2, que é o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, imaginando essa onda de entrada, que é uma onda senoidal, o valor médio dela, que é o valor DC, é zero, né? Porque ela tem tantos pontos positivos quanto pontos negativos. Mas óbvio, se eu aplicar essa onda num resistor, no semiciclo positivo o resistor vai aquecer e no semiciclo negativo ele também vai aquecer. Então não é se eu não tivesse esse diodo aqui e eu aplicasse diretamente em cima de um resistor, não é pelo fato que está tendo mudança de sentido que não tem dissipação de potência, né? Do contrário, seria o seguinte, no semiciclo positivo do sinal de entrada, o resistor esquentava e no semiciclo negativo o resistor esfriaria. Não é isso que acontece. Vocês podem perceber isso no chuveiro da casa de vocês. Ele é alimentado direto da tensão alternada da rede e ele esquenta, né? Apesar de mudança dos semiciclos aqui. Então, para a gente ter uma noção da potência dissipada, esse valor médio do sinal, no caso de um sinal alternado, não serve muito. Porque se o valor médio é zero, a tensão média em cima dessa carga é zero, se eu quiser calcular a potência média a partir desta medida aqui, vai dar zero, né? Porque tensão vezes corrente, que é potência, se a tensão é zero, a potência vai estar zero. Então, estaria me dizendo que esse resistor não estaria dissipando potência alguma. A gente já sabe que não é verdade, então a gente precisa de uma medida melhor para isso. E essa medida é o valor quadrático médio. O que é o valor quadrático médio? Eu pego essa onda, elevo ao quadrado, né? E aí, ao elevar ao quadrado, todos os semiciclos ficam positivos, né? O semiciclo positivo continua positivo, o negativo ele vira para positivo. E aí sim, eu faço a média dentro de um período de tempo. Se eu fizer isso, né? Calcular a integral e depois tirar a raiz quadrada, porque se eu elevei ao quadrado, eu preciso tirar a raiz quadrada novamente para obter uma unidade compatível com tensão. Daí eu obtenho o valor quadrático médio, que é o meu valor RMS. Na hora que eu faço isso, para este sinal aqui, eu tenho que o valor RMS dele, o valor quadrático médio, é o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, sempre quando eu tenho um sinal senoidal aplicado a um sistema, o valor RMS ele vai ser dado por essa fórmula aqui. Tá? E aí 1 sobre raiz de 2 é 0,707, então aqui é o valor numérico, né, para a gente poder calcular. Como eu disse, na saída agora eu tenho uma onda que é um sinal de corrente contínua. E aí sim eu posso calcular o valor médio e não o valor quadrático médio. Se eu quisesse, eu poderia também calcular o valor quadrático médio, mas nesse caso aqui, como não tem inversão de sinal, faz mais sentido a gente utilizar o valor médio para poder ter uma indicação de potência, né? Na hora que esse resistor estiver dissipando potência. Então, se eu fizer essa conta, a integral aqui de 0 a Tzão de Vm seno de ômega t, e depois dividir por t, né, porque é uma média, eu vou obter que o valor médio na saída, e eu vou chamar isso aqui de VCC, né, o valor em corrente contínua do meu circuito é o valor de pico da minha senoide de entrada dividido por π, assumindo que o meu diodo é ideal, ou seja, eu não tenho nenhuma queda de tensão aqui. Né? Na hora que ele conduz, ele deixa passar tudo. Que é 0,318 vezes Vp. Bom, e agora se eu quiser utilizar a segunda aproximação para poder calcular o meu valor médio, o que eu tenho que ter em mente é o seguinte, que agora a amplitude em cima da minha tensão de carga, em cima do resistor, ela vai mudar por conta da queda de tensão que vai acontecer aqui, que é uma queda de tensão de 0,7 volts, tá? Então aqui eu tenho uma queda de tensão de 0,7 na segunda aproximação, quando o diodo conduz. Portanto, o valor de pico na carga, o meu Vout de pico, vai ser o valor de pico da minha entrada menos o 0,7, tá? Que é a queda do diodo. Então é esse valor, que é o valor de pico na saída, que eu vou utilizar então para poder
calcular o valor médio, tá? Então essa fórmula aqui ela não muda, só que o valor de pico, quando eu utilizo a segunda aproximação, não é o valor de pico da minha entrada, seria o valor de pico, o valor da minha entrada menos o 0,7 volts. E a frequência de saída, ela é igual à frequência de entrada, né? Então, apesar de eu ter uma meia onda aqui na minha saída, se a minha onda de entrada tem 60 Hz, aqui também tem 60 Hz, né? Não é o fato de ter metade só da tensão na saída, né? Só um semiciclo, né? Presente na saída que vai mudar a frequência, porque a frequência é a quantidade de ciclos por segundo e continua tendo os mesmos 60 ciclos por segundo. A diferença é que o semiciclo negativo ele é cortado na minha saída. Então essas são as principais fórmulas aí relativas ao retificador de meia onda, tanto no caso ideal quanto a gente considerando a segunda aproximação. Bom, para a gente poder fazer a primeira etapa lá, né, com a transformação do sinal da rede para um sinal de tensão mais baixa, a gente utiliza um transformador, tá? Esse transformador, só para a gente poder se lembrar de alguns conceitos, o que é aquele, quais são as principais características dele, né? Primeira coisa é o seguinte, eu tenho aqui uma tensão alternada de entrada do primário, chamada V1, e ele vai transformar, através de indução eletromagnética, numa tensão no secundário, no enrolamento secundário, chamada V2, tá? E qual é a relação entre V1 e V2? A relação de amplitudes entre V1 e V2 é a relação das espiras presentes no primário em relação ao número de espiras do meu secundário. Vocês já devem ter estudado isso em uma outra disciplina, então eu só estou relembrando. V1 por V2 é igual a N1 por N2, onde N1 por N2 significa a relação de espiras. Por exemplo, aqui sempre, pessoal, no livro está sendo colocado como 120 volts, mas é 127, tá? Então, mesmo que esteja escrito 120, na hora de fazer os exercícios, vocês consideram 127 porque é o que é realmente utilizado na prática. 120 não é um valor adequado para a gente poder fazer os cálculos, tá? Bom, enfim, então, supondo que a gente tenha 127 volts RMS, ou seja, o valor quadrático médio é 127, se a gente tiver aqui uma relação de espiras, por exemplo, de 10 para 1, quer dizer que o primário tem 10 vezes mais espiras do que o secundário, não quer dizer que tem 10 espiras no primário e uma no secundário, não é? Ele talvez tenha aqui 1000 espiras para 100, né? Então é só uma relação, N1 e N2 é uma relação, né? Se eu tiver 127 volts RMS no primário, numa relação de 10 para 1, se a gente utilizar essa forma, a tensão no secundário vai ser 12,7. Então, se tem 10 vezes mais espiras no primário, quer dizer que tem 10 vezes mais tensão no primário do que aquela que é induzida no secundário. Então, 127 para 12,7. E para a corrente a relação é inversa, né? Então, se eu tiver aqui uma corrente no secundário I2 circulando, e aqui eu tenho uma corrente I1, qual é a relação entre essas duas correntes? É o inverso da relação de espiras. Então, se eu tiver uma relação de 10 para 1 aqui, quer dizer que eu tenho 10 vezes mais espiras no primário do que no secundário. Quer dizer que a minha corrente, se eu tiver 1 ampere circulando no primário, eu vou ter 10 amperes circulando no secundário. De maneira que a gente preserva a relação de potências, né? A potência no primário tem que ser igual à potência no secundário. Isso não pode ter diferença, né? Assumindo que o transformador seja sem perdas, então a potência elétrica do primário tem que ser igual à potência elétrica do secundário. Se a tensão diminuiu de 10 vezes, a corrente tem que ter aumentado de 10 vezes, tá? Bom, e a última coisa que falta relembrar aqui é essa questão do ponto de mesma fase, né? Esse símbolo aqui, onde tem as espiras, né, do primário, as espiras do secundário, quando eu tenho duas bolinhas no mesmo nível, quer dizer que se eu tiver uma onda com esta fase no primário, a transformação vai ser com uma onda com a mesma fase. Semiciclo positivo transforma em semiciclo positivo, semiciclo negativo transforma em semiciclo negativo.
Uma outra maneira, né, de eu ter o transformador é fazer um enrolamento dele, no sentido, os terminais, na verdade, né, do meu transformador terem sentidos opostos. Então eu teria uma bolinha aqui e não teria essa bolinha aqui, o que indica que se eu tiver o semiciclo positivo no primário, no secundário eu vou ter o semiciclo negativo naquele mesmo tempo, tá? Então a fase ela vai ser invertida de 180 graus. Então semiciclo positivo corresponde a semiciclo negativo aqui e esse semiciclo negativo no primário corresponde a um semiciclo positivo no secundário. Então toda vez que eu tenho essas bolinhas aqui no mesmo nível, indica que eu tenho a mesma fase. Se eu tiver em sentidos opostos, quer dizer que eu tenho uma defasagem de 180 graus, o sinal de saída ele não só ele tem uma amplitude menor, mas ele é invertido em relação ao sinal de entrada, tá? Então isso aí era o que a gente precisa saber em termos de revisão para poder compreender o funcionamento e a utilização dos transformadores nas fontes. Beleza? Muito bem. Então vamos fazer um exercício aqui, um exemplo, para vocês verem como é que isso se dá. Então eu tenho aqui uma fonte de alimentação ligada na rede, 127 volts, 60 Hz, né? Está na tomada. Tenho o meu transformador primário, transformador secundário. No secundário eu coloco o meu diodo e a minha carga de 1 kΩ. Como eu só tenho um diodo aqui, é um retificador de meia onda, a gente já sabe o funcionamento dele e a relação de transformação entre primário e secundário é de 5:1, tá? Então, pergunta-se, né? Considerando o diodo ideal, a primeira aproximação, desenhe as formas de onda de V1, V2, VRL e RL, ou seja, qual é a forma de onda no meu primário, qual a forma de onda no secundário, qual a forma de onda na carga, a tensão da carga aqui é o meu VRL, tá? Então, eu teria aqui VRL, e qual é a forma de onda da corrente na carga. Aqui eu tenho uma corrente circulando e está sendo chamado de IRL. Portanto, eu preciso, primeira coisa é entender o funcionamento do circuito, tá? Uma vez que a gente tenha feito as formas de onda, calcule os valores das tensões de pico no primário, em V1, no secundário em V2 e a tensão média na carga, tá? Que é o meu VRL médio. E, finalmente, repetir o mesmo exercício considerando agora a segunda aproximação, ou seja, um diodo com queda de 0,7 volts quando ele estiver conduzindo. Então, vamos ver aqui como é que a gente começa a resolver esse exemplo, tá? Bom, com relação à forma de onda no primário. Forma de onda no primário, né, 127 volts RMS, 60 Hz, quer dizer que eu tenho uma senoide, né? E como é que eu sei qual que é o período dessa senoide? Eu tenho que fazer 1 sobre a frequência. A frequência é 60 Hz, então é 1 sobre 60, vai dar 16,67 milissegundos. Portanto, 16,67, né? Daqui até aqui é o período da minha senoide de entrada. E qual que é a amplitude? É 127 volts? Não. A gente viu que o valor RMS, né, dessa senoide é que é 127. Então, o valor de pico vai ser 127 vezes raiz de 2, que vai dar 179,6. Isso vai ser calculado no item B, mas a gente precisa colocar aqui na forma de onda já do item A. Então, para a gente desenhar essa forma de onda perfeitamente, né, forma de onda do primário, o que está sendo aplicado aqui no meu primário é uma forma de onda senoidal, né, com a frequência de 60 Hz, período de 16,6 milissegundos e uma amplitude de 179,6 volts. Tá? E aí eu repito, né, essa senoide está acontecendo aqui indefinidamente. Então, para eu conseguir desenhar a forma de onda de entrada, né, perfeitamente, eu preciso de colocar todos esses dados aqui no gráfico, inclusive as unidades, tá, pessoal? É muito importante ter unidade. Tempo, nesse caso aqui, está sendo dado em milissegundos. Poderia ser, a gente poderia mudar isso aqui para, por exemplo, ângulo, né? Se eu não estivesse medindo o tempo, mas normalmente a gente quer a forma de onda temporal em segundos, né? Então a gente coloca milissegundos aqui
e tensão no primário, unidade volts. E o que eu tenho no secundário? No secundário, como eu tenho pontos de mesma fase, né, eu tenho a mesma forma de onda sem defasagem, então o semiciclo positivo bate com o semiciclo positivo de cima e o semiciclo negativo também, tá? Então ela tem o mesmo formato da minha tensão do primário, só que vai ter uma amplitude menor. Quanto menor? Olha, se é 5 para 1, vai ser 5 vezes menor. Então, isso também é uma coisa do item B, mas já se eu pegar 179,6 dividido por 5, vai dar 35,9, tá? Não preciso marcar o eixo X se eu fizer esse pontilhadinho aqui, indicando, né, que é no mesmo tempo do de cima. Aí eu não preciso ficar enchendo o meu gráfico de números. Se você quiser, você pode repetir, né, 8.3, 16.6, 25, 33.3 e assim por diante. Mas não precisa, porque se eu colocar o pontilhado já vai ser suficiente. Então, uma amplitude que varia de 35.9 a menos 35.9 com a mesma frequência de entrada de 60 Hz. E a forma de onda na carga? Forma de onda na carga, a gente já viu, um retificador de meia onda, ele vai deixar passar só o semiciclo negativo, então eu repito o semiciclo, só o semiciclo positivo, né? Eu repito o semiciclo positivo, o semiciclo negativo eu coloco zero, ele é cortado, e assim por diante, indefinidamente. Então, só deixa passar metade da minha onda que está sendo aplicada no meu diodo, tá? E a amplitude, como eu tenho esse diodo aqui na primeira aproximação, toda vez que eu tiver semiciclo positivo, eu não vou ter nenhuma queda de tensão, né, que eu estou considerando o diodo ideal. Portanto, a amplitude da minha tensão na carga continua sendo 35,9 volts, tá? Então, ó, V2 em volts, VRL em volts, tempo em milissegundos, tá? E aqui eu não preciso colocar os valores porque esse pontilhado já indica que é no mesmo tempo. Muito bem, então eu tenho esta tensão está sendo aplicada em cima deste resistor aqui. Como é que é a forma de onda da corrente? Olha, pela lei de Ohm, né, corrente vai ser tensão sobre resistência. Se a minha tensão ela varia no tempo, então vai ser tensão em função do tempo, né, dividido por uma resistência que é constante. Então, se eu pegar uma forma de onda que varia no tempo dividido por uma constante, eu obtenho a mesma forma de onda, só que com uma amplitude diferente, porque eu vou estar sempre dividindo todos os valores por esse número aqui, que seria 1K. Então, se eu fizer isso, a minha forma de onda na carga vai ter o mesmo formato, né? Ou seja, vai ser uma meia onda, né, desse retificador aqui de corrente. Só que ao invés de eu ter 35,9 volts, né, como é corrente, eu tenho que pegar 35,9 dividido por 1 kΩ, vai dar 35,9 miliamperes. Então a forma de onda é uma forma de onda, né, também que segue o mesmo formato da tensão, só que a amplitude da corrente agora é dada em miliamperes, né? Aqui o meu molde escorrega, vocês sabem disso, não dá para fazer bonitinho, mas acho que vocês entenderam a ideia. O item B está praticamente pronto, né? Para desenhar essas formas de onda, a gente já fez os cálculos, mas qual que é a tensão de pico do primário, né? Aqui no primário eu tenho uma forma de onda senoidal, qual que é o valor máximo dela aqui? O valor máximo é o valor RMS, 127 vezes raiz de 2, 179,6. No secundário, eu também tenho uma forma de onda aqui, só que a amplitude é menor. Quanto menor? Relação de transformação, 5 para 1. Então, dividido por 5, né? Tensão no secundário, tensão no primário dividido por 5, que daria 35,9. E o valor médio da tensão na carga. Aí sim, agora eu preciso entender qual é o valor de pico da tensão na carga. Se for o diodo ideal, a gente viu aqui, né, pela forma de onda, que vai ser a mesma amplitude de entrada. Então, se eu tenho 35,9 na entrada, eu vou ter também em cima da carga aqui no semiciclo positivo. Como para o retificador de meia onda com diodo é V2, a tensão de pico do secundário dividido por π, o valor médio na carga, vai ser 35,9 dividido por π, que daria uma média de 11,4. Então, embora eu tenha esse formato de meia onda aqui,
o valor médio que a minha carga vai experimentar, né, vai ser de 11,4 volts. Esse valor é um valor que é matematicamente calculado, né? Ele não é uma forma de onda, mas ele dá uma ideia de, do quanto dessa tensão, né, está sendo aproveitada na forma de potência efetivamente pelo meu circuito. Bom, o que aconteceria se a gente utilizasse, ao invés da primeira aproximação, ou seja, o diodo ideal, a gente substituísse pela segunda, com uma queda de 0,7? O que iria mudar nesse problema? Basicamente, pessoal, as formas de onda de entrada continuariam as mesmas, tá? Então, tanto no primário quanto no secundário eu teria as mesmas frequências e amplitudes, porque o diodo ele só vai afetar a tensão na saída, né, da minha carga aqui, minha tensão VRL. Portanto, as duas primeiras formas de onda ficariam com os mesmos valores. O que mudaria agora é que na minha saída eu tenho a minha meia onda, só que a amplitude dela em relação à da minha onda do secundário vai estar 0,7 volts menor, porque eu vou ter uma queda de 0,7 volts em cima desse diodo aqui, fazendo com que a tensão que chegue na saída seja diminuída de 0,7 volts em relação à tensão que está sendo aplicada na entrada. Tá? Então, basicamente, é essa mudança que eu tenho. Eu tenho uma mudança na forma de onda VRL e ela vai ser 0,7 volts menor do que a da minha entrada. A minha corrente, por ser proporcional a esta forma de onda, também vai ter essa redução para 35,2 miliamperes aqui. Então, se a gente for olhar, a única diferença que a gente tem é na forma de onda de saída. Isso é muito importante que a gente saiba, tá? Então, a forma de onda de entrada, o valor de pico do primário vai continuar o mesmo, 179,6. O valor de pico no secundário também é a mesma coisa, né? Vou ter aquela divisão por 5 ali devido ao transformador. E o valor médio na carga. O valor médio na carga agora vai utilizar este valor de pico aqui. Portanto, ao invés de ser V2P dividido por π, né, que seria a tensão de pico do secundário dividido por π, se o diodo fosse ideal, vai ser a tensão de pico do secundário menos 0,7 dividido por π, que vai dar 35,2 dividido por π, que vai cair para 11,2 volts, o valor médio na carga. Então, vai ter um valor médio aqui, ligeiramente menor do que o anterior, em vez de ser, deixa eu desenhar aqui, né? Em vez de ser o valor de 11,4 volts, que era o valor anterior, né? 11,4, vai cair para 11,2 volts, tá? Então isso é importante, né? É uma diferença muito pequena. Então nesse caso aqui, se a gente tivesse utilizado o cálculo do diodo ideal, não influenciaria tanto, mas em alguns casos isso pode fazer diferença, tá? Depende do quanto 0,7 é importante em relação à minha tensão no secundário. Se a minha tensão no secundário, igual essa aqui, for alta, 35,9 volts, o valor de pico dela, a amplitude, né, na minha carga vai ser pouco influenciada por essa queda de tensão. Mas se já for uma tensão baixa, aí na ordem de 5 volts, eu poderia ter um valor calculado bem diferente, um valor muito menor, e aí eu precisaria realmente utilizar a segunda aproximação, porque a primeira aproximação, que é do diodo ideal, ela não seria adequada nessa situação, tá? Muito bem, pessoal. Então, sobre retificadores de meia onda, era isso que eu tinha para falar. E no próximo vídeo eu vou explicar um outro tipo de retificador que vai melhorar um pouquinho mais o desempenho da minha fonte de alimentação. Então, até o próximo vídeo.